Oi, gente. Olá. Eu tô gravando esse vídeo para vocês e tô postando hoje no dia 31 de outubro de 2025. Esse dia é o dia da Reforma Protestante, que aconteceu no 31 de outubro de 1517, portanto há 508 anos, né, a contar da data de hoje, de 2025. Ele é marcado porque foi a data em que Lutero, então um monge agustiniano, fixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, né? Então ficou conhecido como a data do início do movimento protestante, né? E eu estou fazendo esse vídeo para falar para vocês, na verdade, fazer uma coisa que na verdade eu nunca fiz aqui no canal, né? É fazer um vídeo com dicas de leitura, né? Para quem gostaria de se aprofundar no tema, né? Talvez o tema está tão distante da gente hoje, né? E infelizmente nos dias atuais eu acho que corre-se o risco, talvez até nas igrejas protestantes, de se falar mais do Halloween do que de falar do Lutero, né? E talvez para que o Lutero e o Calvino e os demais reformadores não percam a disputa para as abóboras, né? Talvez valesse a gente enfatizar aqui a importância da reforma protestante para a cultura em geral, para o Ocidente, né? O filósofo Hegel colocou a reforma protestante junto com a Revolução Francesa como um dos pilares da modernidade, né? Do ideal de liberdade do mundo moderno. Então isso valeria para a gente pensar. Então, pensando nisso, vou fazer esse curto vídeo só com 10 dicas de leitura, né? É claro que certamente existem muitas mais. Eu só estou apenas aqui dando um pontapé inicial para quem se interessar pelo tema poder talvez aprofundar um pouco mais, né? Então, o primeiro texto que eu destaco é esse aqui, chamado da Liberdade do Cristão, Martinho Lutero. Essa edição aqui é da Unesp, tem várias outras edições, né? Nas obras completas do Lutero, da editora Sinodal, em várias edições que vocês podem encontrar. Eu acho que esse é um texto bastante importante sobre a liberdade do cristão, porque ele é importante do ponto de vista teológico e essa liberdade depois vai ser importante do ponto de vista político, ético, moral, filosófico, né? Então acho que vale muito a pena. Esse é o primeiro texto que eu destacaria nessa coletânea. O outro, aqui também na edição da Unesp na minha mão, em 2 volumes, As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, né? Esse aqui é o texto talvez mais importante do pensamento reformado tradicional, né? Quando eu falo pensamento reformado, eu estou falando das igrejas da Reforma Protestante, não a luterana, mas a reformada calvinista, presbiteriana, né? Como se tem no Brasil e etc, né? É um texto bastante importante para tratar de ética, de moral, de teologia, de epistemologia, do que se pode conhecer, né, de Deus. Enfim, acho que é o texto de onde partiram inúmeras interpretações do mundo cultural, né, sobre Calvino, sobre a importância da sua obra, né? Eu destacaria essa obra. Outra obra que eu destacaria é essa edição aqui do Heine, né, Heinrich Heine, nessa tradução aqui do professor Márcio Suzuki, chamada Contribuição à História da Religião e da Filosofia na Alemanha. Aqui ele tenta explicar para um público que é o público francês como que a religião e a filosofia na Alemanha estão entrelaçadas, né? Como dizia o próprio Nietzsche, o sangue dos teólogos e dos filósofos está misturado na Alemanha. E ele pensa aqui a partir do Lutero, a partir da Reforma Protestante, como que talvez Lutero tenha sido o primeiro filósofo em língua alemã e originou o que se chamou de filosofia moderna depois, né, com Kant, com Hegel e com tantos outros intérpretes. É um texto, para além de muito interessante filosoficamente, muito divertido, com muitas tiradas, com muito bom humor, né, com coisas interessantes para se pensar, teses sobre secularização, sobre protestantismo e cultura. Valeria muito a pena ler. Contribuição à História da Religião e da Filosofia na Alemanha. Vale a pena ler. Tradução do professor Márcio Suzuki pela editora Iluminuras, aqui no Brasil, né? Outro texto que eu destaco é um pequeno texto que está nessa coletânea aqui, do Schlegel, né, chamado Da Essência da Crítica, mas há um texto aqui, sobretudo, chamado Sobre Lessing e do caráter dos protestantes. Aqui ele trabalha a ideia de que o protestantismo protesta contra tudo, inclusive contra o próprio protestantismo quando esse necessitar de reforma, né? É um texto interessantíssimo quando ele fala de Lessing, porque Lessing tem um espírito aberto, né? Oscilando entre o iluminismo, o protestantismo, o espinosismo,
É um texto que vale muito a pena. Edição portuguesa da Calouste Gulbenkian, da Essência da Crítica, né? O caráter do caráter dos protestantes. Vale a pena ver, tá? Que mais eu destacaria? Essa é uma obra aqui, quase uma bíblia, né? A Carta aos Romanos, do Calbart. Calbart é um teólogo protestante importante desse século, né? Que publicou, essa obra está traduzida em português. A Carta aos Romanos, como a gente sabe, foi importante para Lutero, foi importante para vários outros intérpretes, né? É um texto central do cristianismo, talvez é um texto muito importante do pensamento paulino, né? Para se ter noção do que o pensamento paulino colocou como teologia cristã sistematizada. E aqui, para além da análise exegética, aparece um pouco das interpretações protestantes do Calbart, que foi um grande teólogo reformado do século XX, né? Vale a pena ver Carta aos Romanos, Calbart, tá? Publicado pela editora Sinodal. Que mais? Eu destacaria esse texto que é curiosamente antigo e tem um título, Paul Tillich, A Era Protestante, né? O Paul Tillich trata aqui num texto sobre o que significava o protesto protestante, né? O que significava protestar. E aí ele tem um conceito sobre era protestante, sobre protestantismo. Há uma parte toda aqui chamado sobre o protestantismo e o mundo atual, o poder formativo do protestantismo, seria o fim da era protestante, né? Interessantíssimo. Paul Tillich era um filósofo, teólogo, dos mais inteligentes que a gente teve no século XX. Vale a pena ver esse texto. Mais ainda, algumas dicas, né? Este aqui, publicado pela Casa Editora Presbiteriana de São Paulo, Origens Intelectuais da Reforma Protestante, um autor de língua inglesa, Alistair McGrath, né? Onde ele avalia exatamente como que o protestantismo tem uma relação com um certo tipo de intelectualidade que se produziu no Ocidente. Quais seriam as origens intelectuais da Reforma Protestante? Talvez tão perdido nos dias atuais, né? É um texto que vale a pena perceber. A mesma Casa Presbiteriana publica esse texto aqui, também já um pouco esquecido, de um autor chamado André Biellet, que é um grande estudioso de Calvino, inclusive escreveu um texto sobre o pensamento econômico, político e social de Calvino, e esse texto chama-se A Força Oculta dos Protestantes, para perceber como os protestantes penetram na cultura ocidental, como foram importantes para a ética, para a moral, né? E por fim, chegando quase aqui mais ao fim da minha lista, dois textos que estão em espanhol, né? Eu não conheço a tradução deles em português. Ernest Trout, que foi um discípulo do Max Weber, né? Do famoso texto do A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que poderia até estar nessa lista aqui indicado. O texto se chama O Protestantismo e o Mundo Moderno. Aqui está em espanhol, El Protestantismo e o Mundo Moderno, que é uma tradução da Fundo de Cultura. Vale muito a pena ver, porque ele tenta trabalhar aqui o quanto que o protestantismo tem de moderno, mas o quanto ele oscila e às vezes também é medieval. Então ele faz uma crítica ao espírito protestante, que nem sempre é tão moderno quanto a gente imagina, embora sempre seja tomado como algo moderno, né? E por fim, um texto para quem gosta de navegar em águas filosóficas, esse texto aqui do professor Arsênio Guinzo Fernandes, de quem eu tive o privilégio de traduzir um texto sobre Heidegger e o protestantismo, que está disponível em português, uma tradução minha. E esse texto aqui se chama Protestantismo e Filosofia, a recepção da reforma na filosofia alemã. É um texto interessantíssimo, onde ele vai avaliando os vários autores protestantes e como isso formou o pensamento alemão, tá? Enfim, fico por aqui, eram essas dicas de leitura, espero que vocês possam aproveitar. Abraços e um feliz dia da reforma para todos, que ela nos coloque para pensar algo além, né? Talvez além do que o próprio protestantismo, que se empobreceu tanto, não consegue mais enxergar. Abraços.